ao canal. Estamos aqui diretamente da Wax Boys, os nossos parceiros quando o assunto é detalhamento e estética automotiva. Vocês já estão cansados de ver a magia, a feitiçaria que eles fazem? Às vezes você acha que um carro está precisando de uma repintura, alguma coisa, você traz aqui, o detalhamento técnico deles faz misericórdia, certo? Mas hoje nós estamos aqui para falar de uma coisa emblemática, um carro que marcou gerações, certo? Se a gente falar da história do Golf aqui no Brasil, não tem como fugir da década de 90, certo? Quando a geração Mark III do Hot Hatchback da Volkswagen chega basicamente oficialmente aqui no Brasil, certo? Tivemos as primeiras gerações do Golf GTI e tudo mais, mas a grande inovação foi justamente a geração Mark IV. A partir de 1999, a Volkswagen vem com um Golf até então jamais pensado. Para os críticos mais enfáticos do modelo, o Golf havia se tornado um carro grande, um carro que desconectava o motorista um pouquinho da direção. Mas a realidade é, basta passar algumas décadas para que todos nós nos encantemos novamente com todos aqueles automóveis que marcaram a nossa juventude automotiva, né? E bom, essa geração Mark IV inicialmente chega importada da Alemanha aqui no Brasil, inicialmente com as motorizações 1.6 aspirada, 2.08 válvulas aspirada e o primeiro Golf GTI, com o motor 1.8 turbo que a gente via ser compartilhado com o Audi A3 na época, inicialmente com 180 cavalos e 21 kg de torque, certo? Opções de câmbio, o Tiptronic e o manual de 5 marchas. Mas aí as coisas evoluíram um pouquinho mais. Tanto o Golf Mark IV quanto o Audi A3 passaram a ser produzidos no esquema CKD lá em São José dos Pinhais e o mercado aflorou, né? O Golf GTI passou a ter uma versão topo de linha com 1.8 turbo, né? Agora rendendo 180 cavalos, com o famoso câmbio Tiptronic que permitia trocas manuais. E uma série limitada em 2003. A Volkswagen havia decidido que faria algo diferente, único e completamente distinto dos demais Golfs, o GTI VR6. E dessa vez a escolha de powertrain não seria mais um 1.8 turbo, mas um motor que já era conhecido de antigamente, o famoso 6 cilindros, designado como VR6, que a gente já tinha visto em versões do Passat lá da década de 90 topo de linha, mas que viria a ser um pouquinho atualizado. Na realidade, o VR6 ele é um motor muito, mas muito inteligente de diversas maneiras, porque apesar dele ser um V, o ângulo é muito agudo, né? São cerca de 15 graus e isso simplifica demais a questão de manutenção do próprio veículo, porque você passa a não ter duas juntas, duas bancadas, certo? E é um motor que acaba ocupando um espaço muito menor dentro do cofre do motor. No caso do GTI aqui, que a gente está vendo, ele fica na posição transversal e, cara, você não diria ser um motorzão 6 bocas. Mas se o GTI topo de linha teria 180 cavalos, 24,5 kg de torque, o VR6 viria com um pouquinho mais de suco. Viria com 200 cavalos e 27 kg de torque. Se lá no GTI normal, convencional, seria um manual de 5 marchas, aqui nós veríamos um manual de 6 marchas com relações extremamente curtas. Essa série especial do GTI VR6 seria fabricado numa edição de 99 unidades, das quais uma única 4 portas e todas as demais com o charme da carroceria 2 portas. Antes desse VR6, o único Golf que tinha 2 portas essencialmente era o primeiro GTI de 150 cavalos lá de 99 e 2000, certo? Vamos dar uma circulada, que esse carro na época causou um baita frenesi, mas tem algumas polêmicazinhas pra gente comentar mais detalhadamente com vocês. Esteticamente falando, gente, o GTI VR6 ele tem algumas diferenças em relação ao Golf GTI normal, né? Primeiro, o conjunto óptico, né? As lentes dianteiras do farol são escurecidas, né? O carro também conta com um design um pouquinho diferenciado da traseira e da dianteira, né? Você tem um para-choque um pouquinho mais agressivo, com uma saia mais esportiva, tanto na frente quanto atrás, e obviamente nas laterais do carro ele também tem uma saia. Duas opções de cores, a prata e a preta, né? Diferentemente do GTI que tinha na versão topo de linha rodas aro 17, o VR6 teria rodas aro 18. Em termos de suspensão, até mesmo para acomodar o fato do motor 6 cilindros ser um pouquinho mais pesado do que o 1.8 turbo 4 cilindros, a Volkswagen teve que retrabalhar um pouquinho a carga da suspensão dianteira com molas um pouquinho mais rígidas, e o GTI VR6 é minimamente mais baixo do que um GTI convencional.
Mas vamos falar de performance, né? Afinal de contas, na época eu lembro que eu era um molecão, eu tinha 18 anos quando esse carro foi lançado, ele custava uma quantia ultrajante. Estamos falando de cerca de 100 mil reais em dinheiro de 2003. Só para vocês terem uma noção, na época, para você comprar um GTI convencional, você pagaria em média 45 a 50 mil reais conforme o pacote de opcionais, se você tivesse um carro com teto solar, câmbio Tiptronic, farol de xenon, que eram os grandes opcionais de época, né? Então assim, era uma quantia muito absurda e na época a mídia especializada elogiou bastante o VR6, especialmente pela questão do ronco, pela questão do visual do carro, mas muitos questionaram se ele justificava basicamente o dobro do preço em relação ao GTI normal. E as coisas pioraram um tiquinho quando o assunto foi a prova de testes, né? Porque a Volkswagen declarava que este carro faria de 0 a 100 na casa de 7 segundos e meio e atingiria a máxima de 217, 215 km/h. Na realidade não foi bem essa a história, né? Quando o carro foi para os testes, ele faria, dificilmente algum teste conseguiu trazer o 0 a 100 desse carro abaixo dos 8 segundos e meio, que colocava ele basicamente 0,3 décimos de segundo mais lerdo de 0 a 100 do que o irmãozinho GTI 1.8 turbo com 180 cavalos, e apesar do torque maior, né, cerca de 4 kg ou 3,5 kg em cima do GTI, também não compensava muito. Mas o tempo é sempre o senhor da razão quando algum carro vai ou não vai prosperar para a posteridade. De fato, se a gente olhasse hoje para o nosso mercado e pesquisasse por um Golf GTI Mark IV com motor 1.8 turbo, com câmbio manual, é um carro que certamente tem seu valor quando está num estado muito impecável. Só que quando a gente pensa nesses carros aqui, a gente sabe que tivemos unidades do GTI VR6 que foram blindadas, tivemos unidades do GTI VR6 que foram blindadas e supercharger, outras que foram futucadas. Então o que acontece? Apenas 99 unidades, oferta restrita, demanda alta. Queira ou não, meus amigos, em tempos que nós vivemos que qualquer clássico nacional se tornou algo extremamente, quase que uma commodity, quase que um lugar seguro para você colocar o seu dinheiro e ao mesmo tempo viver aquele momento de nostalgia, eu acho que o GTI VR6 tem um lugar muito especial. Tudo começa justamente pela questão do powertrain. Um Golf, sabe aquela história, nada apetece mais o coração do entusiasta automotivo do que o conceito de você ter um carro pequeno com um motor grande. E é isso que esse Golf GTI é, um hatchback, um hot hatchback com motor na época de sedã, certo? Carroceria 2 portas, outra grandíssima exclusividade, e não poderíamos deixar de mostrar o câmbio manual de 6 marchas, certo? Será que você realmente compra um carro desse? Na época eu lembro, não faz sentido comprar um GTI VR6 pagando o dobro para tomar pau do GTI 180 cavalos. Mas hoje, meus amigos, quem liga? Ninguém compra um carro desse porque quer dar pau, porque quer acelerar, porque quer morrer. Você compra porque isso aqui marcou época, isso aqui marcou geração, certo? Estou mostrando para vocês um pouco de imagens do interior. Como vocês podem ver, por dentro são pequenos toques diferenciados em relação ao GTI top de linha de época. Temos o interior completamente em couro, o banco de couro inclusive é essencialmente o mesmo do GTI, mas você tem a plaqueta designando o modelo como número 5 das 99 unidades, você tem acabamentos em prata dentro, que é um acabamento bem distinto e diferenciado do GTI normal. Mas é isso, são os pequenos conjuntos de detalhes que fazem a obra valer muito mais no contexto todo. Mas bom, nós estamos aqui na Wax Boys por uma razão, certo? Você compra um carrinho usado desse, o carro está em ótimo estado, gente. É difícil de achar, muito acima da régua tradicional de um brinquedo desse hoje em dia. Mas sabe aquela história? Como é que está a pintura? Como é que está o verniz? Como é que eu preservo se o negócio está bom? Se o negócio está ruim, o que eu faço para resolver? Será que eu preciso pintar o carro? Não acho o seu caso, mas eu vou chamar meu amigo Vitão, comendador. Você vê que o bichão tá magro, perdeu um pesão. Então, conta para todos nós um pouco do que o VR6 veio fazer aqui. Então, como o Corne disse, esse é um carro bem zero, né? Ele, enfim, tem uma quilometragem baixa, ele é oriundo de colecionador, foi para outro colecionador agora que é cliente nosso. Ele veio dar aquela zerada total no carro, né? Desde a parte interna, tá? Então vamos fazer a parte interna, toda a higienização, hidratação de todos os coros para manter aí o carro 100% na parte interna, lavagem por baixo, tá? Uma limpeza de motor também. E nesse caso vai ser aplicado o PPF Full para manter, por se tratar de uma pintura original, basicamente 100% original. Então a gente achou por bem com o dono de fazer um PPF realmente para manter esse carro imaculado. Deixa eu te perguntar, a pintura dele era todinha imaculada, Titio? Todinha sem imaculada, retoque, sem repintura? retoques.
Bom, e aí, quanto tempo leva para fazer um trampo desse aqui na máquina? Para fazer um trabalho desse completo, a gente pede em média em torno de 8 dias úteis, tá? Por que isso? Porque a gente gosta de fazer aquele polimento com um pouco abrasivo, então ele demora um pouco mais, ainda mais um carro desse com essa idade, com pintura original, então a gente tenta, enfim, entrar com o mínimo de abrasivo possível para minimizar essa perda de verniz e preservar o verniz original. Então a gente pede um tempo maior justamente para conseguir preservar a máquina e deixar essa pintura, enfim, feito o PPF, esse carro vai durar aí, sei lá, 20 anos assim. Pergunta para você, a pintura de época nacional é muito boa, melhorou, piorou, é mais desafiadora? Como é que é isso? É mais desafiadora. Mais desafiadora? É muito mais desafiadora, mas tratando de um preto sólido desse, tem um verniz extremamente macio, entendeu? Mais ou menos como a tua M3, entendeu? Então é um carro que assim, você passa pano, ele risca, não é um carro simples de fazer, tá? Faz total sentido o PPF. Quem tem carro com verniz que sofre de qualquer espirro. Mas é isso, meus amigos. Tá precisando de qualquer coisa? Às vezes vocês assistem os vídeos aqui. Cara, a Wax Boys, meus amigos, ela cuida não só da nave, do carrão esportivo, ela cuida do showdown nacional, do teu carro de coleção. Tô atrás de mim aqui, tem uma Tucson fazendo o serviço inteiro aqui de higienização. Eu fiz, eu uso, eu recomendo. Os caras são fera, certo? Você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho. Gostou do que viu aqui? Deixa um like, desgraça. É um pequeno gesto da sua parte que faz toda a diferença. E bom, se você chegou até essa tela final, você pode ver os 2 últimos vídeos que nós fizemos com os nossos amigos aqui da Wax, onde sempre passa carro muito raro, exclusivo e bacana para aquecer o coração do entusiasta automotivo. Muito obrigado e até a próxima.